Boa noite para quem é da noite, boa madrugada para quem é da madrugada, bom dia, boa tarde para quem é desses horários. 16 de novembro, é isso que está aí. Estamos aí, juntos e misturados, nesse trabalho extraordinário que são os encontros com Manuel Filomeno de Miranda. Aprendendo todo dia, aprendendo todo dia. Quanto mais a gente estuda, mais. Meu avô dizia, Verônica, que música é uma arte que quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada. Doutrina espírita é mais ou menos essa coisa. Eu assisti uma palestra de um amigo meu hoje de manhã, ele explicando uma questão do livro dos Espíritos, sobre a lei de Deus, lei natural, ele explicando. Ele falou tanta coisa, Verônica, quase 40 minutos, explicando uma Uma questão. questão. Ele enfiou física, química, neurociência, os pacotes quânticos, a cabala, o livro dos mortos do Egito. Eu falei assim, Jesus de Nazaré, eu nunca pensei neste ângulo. É como se eu nunca tivesse lido a questão do livro dos Espíritos. É como se eu nunca tivesse raciocinado. A minha cabeça fez assim, ó, toim, fez assim, de queixo caído, de queixo caído. E tem gente querendo reformular Kardec. Não, e tudo que ele citou, eu já conhecia, mas eu não, em momento nenhum, eu pensei de fazer um link daquele conteúdo Uhum. com a explicação daquela questão do livro dos Espíritos. Eu não vou nem falar qual é a questão, nem quem é o camarada, não. Nós vamos ficar mais doidos do que eu quase fiquei lá. Mas vamos em frente. Queridas internautas, voltando, deixa eu incorporar de novo. Queridas internautas, queridos irmãos internautas, que Jesus nos abençoe. Mais um encontro com Manel Filomeno de Miranda. A Mirinha está com outro compromisso neste momento da gravação. Nosso abraço para o nosso querido Chaves, para a Jussara, que estão nos bastidores, colocam tudo no ar. Lembre-se de assinar as nossas redes sociais. Assistir um vídeo, dá joinha, clica no sininho, assina o canal. Você tem acesso a tudo que é da FEAC para a saúde espiritual. Você tem em recursos.feac.org. Não tem ponto .org, não. Então, tem Tem sim. recursos.feac.org. Ponto .org. Tá? E se quiser conhecer o meu trabalho na área de saúde física e emocional, digita falcone.com.br. O Instagram da FEAC é @feacnet. O meu Instagram é @falconearmando. Vamos que vamos, trabalhar. Verônica, você faz a leitura e eu faço a prece de abertura. Ok. Boa E noite aos as queridos palavras internautas. iniciais aí para os É, internautas também. estamos mais uma vez juntos para mais um encontro, um capítulo também tão interessante quanto os demais. E nós vamos começar com a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do nosso querido Torres Pastorino, a mensagem de hoje de número 146, onde ele nos diz: Cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas. Mas não esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros. Faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria. E esta você a encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Amigo e mestre Jesus, aqui estamos com fome. Fome de equilíbrio, fome de paz, fome de sabedoria, fome de nos tornarmos saciados por entendermos mais e melhor cada uma dessas frases que o pastorino acaba de nos oferecer. Cada uma das frases da lição da noite de hoje, despertar da consciência no além-túmulo,
que Manel Filomeno, pelas mãos admiráveis do nosso querido irmão Divaldo Franco, nos brinda para abrir ainda mais a nossa consciência. Permita que este encontro, de número 146, seja para todos nós um momento de aprendizado, um momento de reflexão, de fortalecermos a nossa fé e vencermos a nós mesmos com o teu evangelho e com a doutrina espírita. Em teu nome, agradecendo a presença dos amigos espirituais no lar da Verônica, no meu lar, no lar da Mirinha, e a todos, no lar de todos os internautas que assistirem agora à apresentação nessa noite do dia 16 de novembro, como também aqueles que vierem assistir a posteriori. Iniciamos assim a nossa jornada, dando graças a Deus. Muito bem. É aprender, aprender, aprender todo dia. Você já fez as suas palavras iniciais, Verônica? Sim. Uhum. Eu nem dei conta. Manel Filomeno de Miranda começa, então, no meu livro aqui, na página 159, 157, dizendo o seguinte: a reunião de desobsessão encontrava-se em fase final no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, na noite de 13 de março de 2003, quando se comunicou um espírito atormentado pelas lembranças das quais não conseguia liberar-se. O benfeitor escreveu então a seguinte mensagem: despertar da consciência no além-túmulo. E eu levei para o grupo de estudos dos esclarecedores e dirigentes de reunião mediúnica nas noites de terça-feira o comentário que eu fiz aqui a semana passada sobre o que o Mateus estava me dizendo, que estarmos num grupo igual a este é como estarmos fazendo CARE encarnados. Para quem não sabe o que é CARE, põe aí, C-A-R-E, Curso de Adaptação das Realidades Espirituais. Quando o espírito desencarna e passa para o além, entra naquela fase de confusão que para uns é questão de horas, dias, para outros é questão de um tempo muito, muito, muito maior. E quando ele desperta, que toma consciência, ele então vai fazer uma adaptação. É como se você mudasse do Brasil para a Polônia, do Brasil para, sei lá, um país do Oriente, o Nepal. Você vai chegar lá, você vai ter que adaptar com a comida, adaptar com o clima, adaptar com os costumes, com a língua, com os meios de transporte. Você sai de uma cidade como São Paulo com metrô e cai em Katmandu, capital do Nepal, onde teve aquele terremoto que metade da cidade caiu no chão. O meio de transporte lá é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, você vai ter que passar por uma fase de adaptações. Desencarna, sem conhecimento nenhum da realidade espiritual. Ou desencarna com conhecimento, mas sem vivência. Que uma coisa é conhecimento, outra coisa é discernimento. A Verônica tem um grande conhecimento sobre natação. Todas as técnicas, todas as respirações, como é, como é que não é. Nunca entrou numa piscina. Ela tem conhecimento, teoria, mas ela não tem discernimento, não tem vivência. Nós aqui estamos tendo a oportunidade de aprender com Manel Filomeno de Miranda, alguém que esteve encarnado ontem mesmo, chegou no mundo espiritual, teve que adaptar-se em vários aspectos e hoje abre a sua, a minha, a nossa consciência, e despertar da consciência. Nós já estamos fazendo o despertar da consciência, é ou não é, Verônica? Aqui, aqui. Agora. E os amigos espirituais dizem que tem 3 CARES. O CARE para principiantes, o CARE mediano e o CARE avançado.
Então, não é só assim. Pega o livro e lê aí. O desacelerar da maquinaria orgânica, normalmente culminando com a morte fisiológica. Isso aqui é ler. Era uma vez, três porquinhos. Eu sou o palhaço, ele é o... Não é isso, não. O próprio Paulo de Tarso vai dizer nas suas cartas: a palavra morre, mata. Temos que entender o espírito da palavra. Olha aí, comunicou um espírito atormentado pelas lembranças da qual não conseguia liberar-se. Eu pergunto, Verônica, são lembranças boas ou lembranças ruins? Ruins. Ajudou muita gente, fez muita caridade, foi um missionário do bem. Se fosse isso, ele não tinha problema com essas memórias. Ele andou fazendo o que não devia. Falcone, cria vergonha na cara, deixa o problema do outro para lá e cuida da sua vida. Vamos lá? É como você, eu não vou nem começar, já vou deixar logo para você começar de uma vez. Então, o desacelerar da máquina orgânica, então ele está falando aqui, se situando com relação à morte biológica, né, do corpo físico. Quando vai, então, a máquina orgânica se desacelerando no processo da desencarnação, culminando, então, com a morte, de forma alguma representa a desencarnação propriamente dita. Está nos dizendo aquilo que a gente já sabe. Morrer, o corpo biológico morrer, é diferente do processo desencarnatório. Quando nós falamos que há a morte biológica, é porque os sintomas, a vida daquele corpo, ela se extingue. Mas o espírito continua vivo numa outra dimensão. E há então o processo de desencarnação quando há uma separação do espírito desse corpo físico. Muitas vezes isso é muito comum. O espírito fica junto do corpo num processo de decomposição. Então, por isso que ele está dizendo aqui, né? A morte do corpo físico não significa a desencarnação. Esse processo de liberação dos fluidos que fixam o espírito aos despojos materiais é muito lento. Essa ligação célula a célula do corpo perispiritual ao corpo biológico, para que se faça então esse desligamento, ele é lento. Especialmente quando a existência não transcorreu dentro dos padrões de comportamento ético, caracterizando-se pelos apegos às paixões e pela vivência dos sentidos sensoriais em detrimento das emoções transcendentes. E quando ele fala que é muito lento, isso é variável, né, Falcone? Foi o que você falou. Horas, dias, meses, pode ser até muito mais tempo do que isso. Pode demorar até mesmo um ano. Cada caso é um caso, vai depender daquela bagagem toda que aquele espírito carrega consigo. Claro. E, por consequência disso, os fortes vínculos perispirituais prosseguem na condição de condutores das sensações produzidas pela decomposição cadavérica, e mesmo após a desestruturação molecular, reproduzindo as peculiaridades que ficaram impressas pelo largo condicionamento a que o espírito esteve submetido. Quando, então, há a morte do corpo biológico e não há o desligamento do corpo perispiritual, o espírito, então, sente as sensações do corpo físico. Ele não tem mais o corpo físico. Mas como existe uma ligação, ainda uma união, mesmo que seja tênue, ele sente aquilo que o corpo físico está passando, vai passando por esses vínculos perispirituais e o espírito sente. É comum, então, em reuniões mediúnicas, o espírito dizer: estou sentindo os vermes comendo, estou embaixo da terra, estou dentro de um caixão. Mas por que ele está tendo essas sensações? Ele realmente está É ali? É real. essa ligação, Não é né? imaginação, não é real. Ele está Real. sentindo Ele está mesmo. vivendo aquilo. E isso acontece, Falcone, a gente pode dizer assim, essa condição de sentir essas sensações de decomposição cadavérica com todos os espíritos? Não. Isso é só com quem tem muito apego à matéria. Tem um livro do Vitor Hugo, pela psicografia do Divaldo também, se não me engano, o nome é Árdua Ascensão, é isso? Tem esse livro, sim. Árdua Ascensão. E ele começa mostrando que a mãe ia no cemitério aplicar passe no túmulo, porque ela era médium clarividente, clareaudiente.
e ela via e ouvia o espírito dela pedindo, o filho dela em espírito, não é espírito do filho dela, o filho dela em espírito pedindo socorro, que ele estava preso aos despojos. Isso não é castigo e nem é maldição, nem é macumba, mal olhado, nada disso não. É apego. Nós mineiros temos um ditado que eu já citei aqui várias vezes: vão-se os anéis e ficam os dedos. Tem gente que quer o anel, o dedo, a unha, a pele, quer tudo. Quer tudo. Tem um projeto transitando em Brasília que antigamente era assim: o Falcone quer ser doador. Então eu ia lá e declarava que eu quero ser doador. Agora estão fazendo o contrário, como outros países já fazem. A Verônica não foi lá falar que não quer ser doadora, então ela já é uma doadora natural. É bom, porque ajuda a treinar o desapego, entendeu? Então, se a Verônica, não, o corpo é meu, não quero tirar nada do meu corpo, já não tem utilidade nenhuma para ela, mas ela é apegada. Então, na hora que o que vai acontecer? Morreu o corpo da Verônica. A Verônica vai ficar lá em cima do túmulo gritando Abraçada. para ninguém tirar nada dela, achando que faz. É o apego. 6 séculos antes de Jesus, Siddhartha Gautama, o Buda, já ensinava. O apego é a maior causa de sofrimento da pessoa na Terra, do espírito na Terra. Então, isso não é castigo, não é maldição, não é o mentor da pessoa, o anjo da guarda que esqueceu de lá clique, desligar o botão, nada disso. E a hora que chegar a sua vez, Pois é. Verônica, Por isso que a fala gente a tem que verdade. treinar agora. Começar a treinar. Então, Senão, né? vamos Só mais lá? um pedacinho aqui, ó. Nesse período, ocorrem os estados alucinatórios, nos quais o ser, perdendo o contato com a realidade que estava acostumado, não consegue penetrar nos campos vibratórios da nova dimensão em que se encontra. É o que a gente conhece como um período de perturbação? É, Isso que ele está descrevendo? tem um ditado, minha avó falava isso muito, ditado do interior. Fala assim: Fulano saiu da roça, vírgula, mas a A roça roça. saiu dele, não saiu dele. Então o cara ganha dinheiro ou muda por necessidade, vai para a cidade, não sei o quê, cresce, faz, acontece, mas continua falando nós vai, nós foi, mulher também. Pois é, né, Zé? Ó, Zé, você vai na minha casa tomar café, nem a voz dele não muda. Então ele saiu da roça. Aí continua usando botina. Não que isso seja ruim, é o apego dele às raízes. Sim, não deu um passo à frente de uma determinada evolução. Mas aqui, É. vieste do pó e ao pó voltará. O que é pó? Mas o que não é pó, Paulo de Tarso já dizia: temos corpo perecível e corpo imperecível. O corpo imperecível e o corpo físico interagem um com o outro, mas parada cardíaca, desoxigenação cerebral, esses vínculos se rompem naturalmente. Mas a criatura quer quase que levantar o cadáver. Outras vezes, como um mecanismo de fuga inconsciente, entra em hibernação, a fim de postergar os sofrimentos que engendrou para si mesmo, enquanto utilizando-se da vestimenta carnal, que desgastou na futilidade, no crime, na insensatez, no desperdício de forças e ainda nas várias formas de suicídio, ele quer dizer aí de suicídio indireto, com cigarro, com a cachaça, com a ociosidade, com sobrepeso, etc. Desde os indiretos até mesmo aqueles da desesperação e da rebeldia. Diz o E essa, Filomeno. e essa hibernação aí é para fugir? É uma fuga? Tchau. Mas uma hora tem que acordar, né, Falcone? Não existe sono eterno. Não existe Vai ter sono. que encarar de frente a situação. Isso não é saída, não. Mais cedo ou mais tarde. Tarde é.
Deixar para amanhã o que você pode fazer ainda hoje chama procrastinação. E procrastinação é encrenca. Pode ter certeza disso. Eu cheguei em casa agora, tomei uma chuva no caminho, estava vindo do consultório para casa para fazer a gravação. Tomei uma chuva, gente. Eu contei para a Verônica, eu vou contar para vocês. A meia dentro do coturno, eu uso bota militar. A meia dentro do coturno estava molhada, a cueca estava molhada. A chuva me pegou no meio do caminho, não deu tempo de parar debaixo de uma marquise, não deu tempo de uma vez só, molhado até a alma. Então eu te pergunto, cheguei encharcado, tomei um banho, fiz um lanche, estou aqui de plantão, tranquilo, sem problema nenhum. Tem gente que se tomar um ventinho, gripa, nariz escorre, toma antibiótico. Como é que está a sua imunidade fisiológica, Falcone? Graças a mim e com a ajuda de Deus, se eu fosse católico, graças a Nossa Senhora Aparecida, não, graças a mim e a Nossa Senhora Aparecida. Se eu fosse budista, graças a mim e a Buda, mas tem que ser graças a mim. Porque se o pecador sai na chuva, molha. Se o santo sai na chuva, molha. Olha também. Por quê? Encrenca. Dá problema. Molhou, molhou. Agora, e a sua imunidade espiritual, Falcone? Como é que está? A sua rebeldia, como está aí? A sua desesperação. Seu nervosismo. Verônica, faz do meu jeito. Guarda o que você sabe e faz do meu jeito, que o meu jeito é melhor que o seu. Eu, hein? Oh, a FEAC é minha. Fui eu sou fundador. Você não é. Eu tenho hierarquia sobre você. Hierarquia moral, meu filho. Acorda, Falcone. Hierarquia na doutrina espírita é hierarquia moral. A Verônica pode evoluir num ano o que eu não evoluí em 50 e tantos anos de doutrina espírita. Transformação moral. Quantos livros você já leu, ô Verônica? Já li 100, Falcone. Ih, já li mais de 600. Não pratico. Fica adiante. Como diziam os antigos, entra no ouvido e sai no outro. Minha avó falava, não entra nem no ouvido, dá volta. Dá volta. Então, estudar espiritismo é muito bom, gente. Mas precisamos de despertar a consciência e colocar em prática. Se eu sou espírita, ainda chuto o cachorro, grito com o vizinho, xingo o guarda de trânsito, pinto e bordo, adultero, fumo, bebo, como da gordura escorrer no canto da boca. Chega no mundo espiritual, é caldos e sucos. Como é que faz? Eu não aguento ficar lá, eu volto para a terra, para os barzinhos, para os inferninhos, para a night. O que nós vamos fazer? Aí, ó, olha a primeira e a segunda linha do livro aí agora. Eis porque o período de perturbação é muito variado, diferente de cada espírito. O que faz essa diferença? Ah, porque Deus gosta mais da Verônica que do Falcone. Não! Diferendo de cada espírito em face das conquistas amealhadas ou dos distúrbios produzidos nas estruturas psíquicas que não foram respeitadas. A semelhança de um paciente despreparado que desperta de uma cirurgia de largo porte, aturdido e sem conhecimento da ocorrência, as impressões vão se manifestando à medida que a sensibilidade retorna ao organismo. Passado o efeito da anestesia, ele começa. Tem gente que alucina. Em muitos casos, torna-se necessária nova dose de anestésico para evitar que o indivíduo tome em desespero por falta total de controle em torno dos procedimentos cirúrgicos que foi objeto. A comparação é muito boa, né? Essa comparação Arranca, dele é muito boa. entra em desespero. Então é porque a Verônica despertou com 2 dias. Falcone demorou um mês. É porque o anjo da guarda dela é mais forte. O santo dela é mais forte do que o santo do Falcone. Não é isso, não, gente. Não tem apadrinhamento no mundo espiritual. A casou com B. A leva uma vida de equilíbrio.
B leva uma vida de desequilíbrio. Acorda no mundo espiritual em frequências totalmente díspares, diferentes. Aqueles, porém, que sempre mantiveram uma existência mais calma, que aceitaram a presença de uma enfermidade, de uma dor, um tratamento, que tem tratamento que às vezes não dói mais do que a doença, mesmo diante de um caso grave, um processo cirúrgico, vão ter um despertar mais calmo, mais tranquilo, sob orientação médica, sem aflição, que poderia acontecer. Nesse cometimento da adaptação ao mundo espiritual, o despertar da consciência dos mais severos mecanismos de liberação da experiência carnal. Eu digo há 20, o ano que vem, dia 3 de outubro do ano que vem, completamos 20 anos de reunião de entes queridos. E eu digo desde a primeira: não existe céu, não existe inferno. Cada um acorda no mundo espiritual, na vibração em que viveu na Terra. Falcone, como é que está meu filho? Como é que ele vivia aqui? Bebia, fumava, pintava e bordava. Acorda com as consequências disso. E é a pergunta mais frequente, né? Mas, Como o meu ente querido está do lado de lá? Ou como despertou do lado de lá? cada um acorda no céu ou no inferno que criou, alimentou e viveu aqui. Como é que faz? Vivendo o ser humano anestesiado na ilusão, agora já não é anestesia do médico, da minha filha é anestesista. Não é anestesia na veia, não. Vivendo o ser humano anestesiado na ilusão e fascinado pela possibilidade da extinção da vida após a morte, ao dar-se conta do seu prosseguimento noutra dimensão, agudiza-lhe, quer dizer, fica agudo, o discernimento entre o que deveria ter realizado e aquilo a que se dedicou, sendo tomado não poucas vezes pelo remorso que o constrange e desorienta. Muitos espíritos comunicam na reunião mediúnica desesperado, não foi pelo mal que fizeram, não, mas pelo bem que deixaram de fazer. Omissão. Olha aqui, Verão. Você quer ver? Olha aqui, Verão. Minha vida, Verão. Uma folha em branco. Aqui, ó. Fora o timbre aqui em cima, ó. Nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca seduzi ninguém, nunca incentivei ninguém ao erro. Graças a Deus, minha filha é uma folha em branco. Tá, mas cadê aqui o consolo que você fez da viúva, do bem que você fez? Sua vida é uma vida vazia. Você não fez nada de bom, nem para você, nem para o próximo. Então, não é só não fazer o mal, não, é fazer o bem. Porque a responsabilidade do homem é do tamanho do conhecimento que já está no Evangelho. Temos que pensar nisso. Continua para. E o que faz a pessoa, Falcone, quando chega lá e dá esse clique desse despertamento? Os amigos espirituais ajudam ele a rever o passado? O que acontece para que esse momento Está aconteça? aqui. Eu deixei em cima da mesa. Ela ia pegar o lenço. Chora, 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 Ah, chora, 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 até secar as lágrimas. Chora de arrependimento. Só que choro não conserta nada. verdade. Aí vem: Deus é amor e justiça. Justiça da reencarnação. Falcone, você vai reencarnar de novo, querido. Para quê? Para fazer agora o que deveria ter feito na última reencarnação. Como é que faz? Acertar a contabilidade. É o postergar. Como é que eu falei? A Procrastinar. procrastinar. Isso aí. Ah, eu acredito em reencarnação, vou deixar para outra encarnação parar de beber. Ok, só que você vai nascer com comprometimento hepático. Vou deixar para outra reencarnação parar de fumar. Ok, só que você vai reencarnar com processo degenerativo das vias respiratórias. Vai ter um agravante Castigo de maior. Deus? Não, Não. ação e reação. Olha aqui, se eu pego isso que está aqui e dou um risco com um lápis
de grafite preto, vai sair isso que está aqui. Mas se eu pegar isso que está aqui, não tem nada colorido aqui, não. Jesus, toma conta. Acho que eu tenho. Espera aí. Olha A aqui. Alice passou por aí? A Alice passou aqui. Olha aqui. Se eu pegar isso que está aqui e fizer isso que está aqui, ação e reação. Se eu pegar isso que está aqui e fizer isso que está aqui, tcham, tcham, verde, mudou tudo. Deu para entender? O que eu estou escrevendo na minha autobiografia? Péssimo filho, péssimo pai, péssimo marido, péssimo irmão, péssimo vizinho, péssimo patrão, péssimo empregado. Como é que eu acordo no céu? O meu coração é só de Jesus e o meu pulmão é da Souza Cruz. Vai nessa, você vai carregar, vai levar a conta. É com um cruzeiro de cimento armado nas costas, Falcone. Cria juízo, meu filho. É com você. Eu, hein? Acho que eu vou lá fora beber água. Continua sozinha aí, que esse negócio já tá dando nó Não, na fica comigo. cabeça. Dando nó no milho aqui, como diz o outro. Repassando, então, mentalmente essas ações que foram nefastas, que foram negativas, nas quais esse espírito se atirou sem freio, ele então vai perceber os resultados danosos que estão incumbidos na sua intimidade e que ressurgem como acicates, que são esporas, que o ferem sem piedade, porque sem justificativa para comportamentos dessa natureza. O espírito então vai se recordar daquilo tudo que fez e aquilo, aquela lembrança daquilo que ele fez e que foi nefasto, vai começar a incomodá-lo, a espetá-lo, né, como uma espora. Tudo quanto estava encoberto pela ilusão vai se apresentar agora sem qualquer névoa que possa obscurecer a sua realidade, chamando a reflexões penosas em face da impossibilidade de reparar os danos que geraram e prosseguem prejudicando os demais. Porque muitas vezes esses prejuízos não foram só para o indivíduo. Muitos desses prejuízos Respingou em alcançaram volta dele. em alguém. Atingiu outras pessoas. E aí, quando ele chega lá, ele vai estar à frente com quem? Com ele mesmo, com a sua própria consciência. E sem máscaras e sem subterfúgio. Não vai ter como falar, não, não é bem assim, não, é bem assim, sim. Tudo vem à tona. Entre mentes, o discernimento que se diz dela apresenta condutas que poderiam haver sido vivenciadas e que, não obstante, foram deixadas à margem, na louca tentativa de a tudo e a todos impor a vontade egoísta e os caprichos insanos. Quantos caprichos insanos nós ainda trazemos? Quantas vontades egoístas nós trazemos? Quantas vezes queremos impor a nossa posição, o nosso ponto de vista, a nossa teoria, e não percebemos a dimensão do prejuízo que isso está causando a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. E aí, diante desse remorso, que decorre de uma consciência mais lúcida, muitas vezes conduz à loucura do espírito. Claro, ele se encontra com ele mesmo, percebe aquilo que fez de negativo e o bem que deixou de fazer. Gera loucura. Como é que eu fui capaz de fazer isso? O que, que vai ser daqui para frente? E a própria situação que ele desperta, o ambiente que ele desperta, tudo isso vai trazer essas conjunturas dolorosas. E a saída é o quê? Igual o Falcone falou, o choro, né? Do arrependimento e da angústia, resvalando para estados de perturbação profunda, quando sintoniza com outros três viados, outros que estão na mesma sintonia, constituindo as legiões de desditosos que deambulam em banos pela erraticidade inferior. Então, essas regiões de inferioridade que existe no mundo espiritual não é uma região localizada geograficamente, é uma região onde iguais nas suas dores, nos seus sentimentos, na sua forma de viver, dos seus comportamentos, daquilo que trazem no seu íntimo, se agrupam. Os iguais se E a- ajuntam, né? Se Quem é que vai atraem. ficar na rua da Cracolândia o dia inteiro, a noite inteira? E aí Alguém que ele vai está falando. ajudando eles, dando um alimento, um trabalho de Sim, assistência e promoção social também. Mas, acima de tudo, sim. quem vai morar ali são aquelas pessoas que já não conseguem mais nem voltar para casa. Ninguém burla as leis do equilíbrio sem sofrer as consequências nefastas. Você falou, lei de Aqui ação e reação. no princípio hoje, o camarada fazendo um estudo
sobre a lei sim. de ação e reação? Quando não ocorre esse fenômeno descrito, o assodar da lucidez é beta, quer dizer, tira a pessoa do eixo, aquele que se embrenhou pelo matagal da perversidade do crime, lesando-lhe os centros perispirituais por longo período, até que a bênção da reencarnação traga-o de novo ao retorno do domicílio terrestre, onde expungirá os delitos, em situação lamentável, refazendo os painéis da mente sob os camartelos das aflições contínuas. Se eu cometo um crime, estou flagrado, preso e levado a julgamento, na minha frente vai estar o juiz, de um lado vai estar o promotor que acusa, do outro lado o advogado que defende. Eu acordo no mundo espiritual com atitudes inconvenientes ou com omissões. O juiz não está na minha frente, não, está aqui dentro, é a consciência. O advogado não está ali, não, está aqui dentro, é a consciência. O promotor não está ali, não, está aqui dentro, é a consciência. Não tem tribunal da Inquisição no mundo espiritual, não. O tribunal está dentro de mim. A gente sabe quando está pisando na bola, por mais perturbado que esteja. A Então, quando ele consciência. fala desse crime aí, esse crime não é só desses criminosos, desses bandidos, vamos dizer assim, da sociedade. São crimes contra as leis de Deus. Com É certeza. mais abrangente do que isso, né? E Roubar um esses, centavo ou roubar 1 milhão, no mundo espiritual, para a consciência, tem o mesmo peso. Sem e- nenhuma crítica, eu fico pensando nestes homens e mulheres inteligentes do Supremo Tribunal Federal e de outros segmentos do Senado, da Câmara dos Deputados Federal, estadual, governadores, prefeitos, vereadores, homens e mulheres que assumiram o compromisso público, fizeram o julgamento sobre a Bíblia, de trabalhar em favor da sociedade e que trabalham de outras formas. Dizer que eles não sabem que estão pisando na bola, o pessoal que oferece propina, o pessoal que recebe propina, como é que faz? Temos que pensar, temos que orar por eles. sim, Porque entra no processo de fascinação e perde a noção das consequências que podem advir daquilo. Amontoam fortunas que, se vivessem 900 anos, com Matusalém 600 anos, com saúde, não conseguiriam gastar. Como é que fica? Já fizemos isso no passado, com uhum. dinheiro, com religião, com autoridade. Vamos trabalhar. E A quando consciência, esses centros perispirituais que ele está dizendo aí, quando esses centros perispirituais são lesionados, para corrigir isso, uma nova reencarnação. o violino rebentou uma corda. O que tem que fazer? Trocar a corda. Substituir. Uhum. Entendeu como é que é? O violino caiu no chão, quebrou a clavilha, quebrou o bojo. Tem que ir para a mão do luthier. É outra história. E às vezes tem que aproveitar as peças que der para aproveitar e fazer um novo violino. A consciência é o departamento do espírito, na qual estão escritos os deveres do ser humano em relação a si mesmo, ao próximo e a Deus. Devagarzinho, em silêncio, vão sendo arquivados os pensamentos, as palavras, as ações, as coisas que nós vivificamos no dia a dia e a interpretação disso, a energia disso, as fixações que nós adotamos, as fascinações, e tanto ocorre na esfera das paixões asselvajadas, como nas abençoadas expressões de sublimação, dando lugar a construções de polaridade positiva ou negativa, perversas ou sublimes, que vão mexer com o nosso campo vibratório e vai refletir após a desencarnação. Conforme eu penso, eu edifico o céu ou o inferno dentro de mim, dependendo da onda que eu emito. Uma reencarnação, por isso, é uma dádiva. É a presença, a reencarnação, justiça divina. Allan Kardec explica isso muito bem no Livro dos Espíritos. Reencarnação é a prova do amor de Deus, trazendo oportunidade de crescimento, de autoiluminação, de transformação interior. Com a morte biológica, vão interromper os projetos que eu tinha no corpo físico.
o que eu queria realizar, porque eu estou voltando, mudando de vibração. E quando eu acordo no mundo espiritual com a consciência desperta, os mentores vão me ajudar a desligar mais facilmente ainda do que eu ainda esteja ligado e a facilitar, quando necessário, um novo retorno nessa viagem educativa no plano terrestre. O que aconteceu com o André Luiz, né? Sozinho não conseguia ver o que tinha cometido de equívoco na existência. Precisou de estar ali o mentor, de esclarecer, de mostrar, e a coisa foi aos pouquinhos vindo no nível de lucidez dele, né? Pode continuar. Certamente que eles não se apresentam na condição de julgadores dos atos, dos mentores nesse processo, desses atos que foram praticados pelo Espírito, porque eles são amorosos e compreendem as dificuldades do processo de libertação dos instintos e dos sentimentos inferiores. No entanto, educadores por excelência que são, não se permitem realizar o dever que cumpre aos seus tutelados, ou seja, eles não podem fazer por nós aquilo que nos cabe, né? São pacientes, são generosos, confiam nas bênçãos do tempo, cientes de que chegará o momento da conscientização real dos deveres perante a vida para todos. Então, jogar responsabilidade no nosso espírito protetor, no nosso mentor, isso não resolve, não. Eles são professores que estão orientando os seus discípulos, os seus alunos, mas o professor não pode fazer a lição pelo aluno. Ele orienta, ele explica, ele mostra os mecanismos, os processos, a metodologia de fazer. Mas é o próprio aluno que tem que fazer para poder vencer e vivenciar, né, que o Falcone falou no início, ter aquela bagagem, a sua experiência. E não havendo privilégios para alguns e severidade para os demais, as soberanas leis estabelecem os mesmos deveres no longo processo da evolução por que passamos os espíritos. Então, essa lei, que é a lei de Deus, que está escrita na nossa consciência, ela abarca todo mundo. Então, não há nem aqueles que são deserdados dessa justiça, nem aqueles que são. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Isso é muito importante. Isso é um alento também, porque nós queremos ter oportunidades de reconstruir aquilo que não foi bem reconstruído. Então, isso é uma bênção saber que existe essa oportunidade. Já imaginou? Equivocou determinado caminho na trajetória da existência e é punição eterna, não ter oportunidade de retorno para corrigir, isso é muito triste. Então, o Verônica, bonito é topei saber noite isso. dessa com um amigo meu de muitos, muitos anos. Tentei de várias maneiras conversar. Quando o assunto era comum, ele conversava. Quando eu entrava com o assunto de religiosidade, ele dava gargalhada na minha cara. Esse camarada, dentre outras tarefas, fez um trabalho extraordinário no campo da psicanálise em Juiz de Fora. Mas materialista, que se julgava materialista sobre todos os aspectos, atendi e atendo muitas pessoas que foram pacientes dele e que ele tirou do campo da religiosidade. Mostrou que Deus não existia, que isso tudo é invenção da mente humana, necessidade de a autorrealização, não sei o quê. Encontrei com ele, um desdobramento na madrugada, e conversa vai, conversa vem, carinhosamente fomos, e eu notei que ele estava muito abatido. Ele já havia passado cerca de uns 2, 3 anos que ele havia desencarnado. Ele estava sem tônus vital. Eu falei com ele assim: como é que você está se adaptando à realidade espiritual? Ele disse para mim assim: decepcionado. Eu falei: decepcionado com o quê? Com as coisas que eu fiz comigo mesmo e com os outros. Como psicanalista, eu ajudei muita gente com os benefícios da psicanálise. Mas com a visão materialista da escola de formação que eu fazia parte, eu tirei muita gente, não do caminho do bem, mas do caminho com o sagrado e com o divino. Eu falei: e agora? Estou aprendendo o catecismo espiritual. Falei com ele: catecismo? Na falta de uma palavra melhor, eu estou reaprendendo aquilo que aprendi com a mamãe lá atrás, quando estava encarnado, para fazer a primeira comunhão. E tenho aprendido muito com amigos seus, lá da FEAC, que desencarnados estão me ajudando também a entender a visão espírita. É isso que está aí, o despertar da consciência no além-túmulo. Eu falei com ele: você já pensou a hora que você reencarnar?
com a bagagem que você tinha como profissional de saúde, aliada agora aos novos conhecimentos, ele deu um sorrisinho assim, cansado, e disse assim: mas isso vai demorar um bocado de tempo. Eu disse: calma, de repente aparece uma vaga a você de novo aqui, e eu te pegando no colo e ainda te dando umas palmadas no bumbum. Ele sorriu, um sorriso cansado, nos abraçamos e separamos. Então, olha só, o camarada era um excelente profissional na especialidade dele, mas ele impunha aos pacientes raciocinarem sobre o ponto de vista dele. E como a pessoa estava fragilizada, acabava comprando Sim, o pacote dele. Tu te tornas eternamente responsável. responsável por tudo aquilo que cativas, realizas, divulgas, falas, vives. Vamos em frente. Segue aí para nós. Originados do mundo espiritual para que ele retornam, conduzindo as conquistas e prejuízos que lograram amealhar, de forma que sempre conquistem valores inalienáveis para a própria sublimação. Então, mesmo aqueles que retornam para o mundo espiritual em dores atrozes, já adquiriram também alguns valores. Ninguém é Sim. 100% mal, ninguém é 100% bom, mas não é 100% mal. Mesmo aqueles que meter os pés pelas mãos, alguma coisa de bom fizeram, algum sentimento, alguma sublimação. E esses valores, eles são inalienáveis. Ajuda aquele espírito, aquele indivíduo a melhorar. A Isso é muito, necessidade de manter. isso Ah, é muito importante. muito importante O mesmo. que eu tenho dito nas minhas falas? Eu não sou daqui. Você não é daqui, querida internauta, querido internauta. Você e eu estamos aqui, é uma escola. O planeta Terra não é uma estação de águas, uma São Lourenço, não é um parque de diversão, não é um Beto Carreiro, não é uma férias numa cidade do litoral, na praia, para quem mora no interior, ou das cachoeiras do interior, para quem mora no litoral. É uma oficina de trabalho onde eu venho para ganhar o pão de cada dia com o meu esforço, não é porque Adão pecou com Eva, não, que Adão e Eva é uma metáfora criada por Moisés para 3.800 anos atrás, a gente entender Deus. A gente ganha o pão de cada dia com o suor, porque Jesus fala: eu trabalho e meu pai trabalha incessantemente. Trabalha o verme, trabalha o urubu, o abutre, trabalha o tubarão branco, trabalha o camarão, trabalha o grão de areia. Tudo na natureza trabalha e nada produz lixo. Só você, internauta, só eu, Verônica, é que produzimos lixo. Precisamos tomar consciência disso. Então, a nossa casa é o mundo espiritual. Aqui nós estamos numa autoescola, aprendendo a dirigir novamente os nossos sentidos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Verônica, você não calcula quem que Deus me deu como irmão, o Adalberto, mas o Aloísio são uma peste na minha vida. Eles acabam com a minha paciência. Mas Falcone está aqui, ó, eu li no livro da vida, você pediu para desenvolver, melhorar a sua nota em paciência. Deus mandou dois camaradas para te ajudar nisso. Se você não tem Senão, não tem seu como. irmão Adalberto com seu irmão Aloísio, como é que você vai ter paciência comigo, com a minha filha e meu marido, se você for vizinho nosso? A gente pede trabalho e Deus dá trabalho. E aí nós damos mais trabalho a Deus. Trabalho ainda. Nós não viemos para cá É com. isso. Nós não viemos para cá com passaporte, nós viemos com carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Não é isso? E quer hora extra? Tem. Trabalha em dobro. Sim. Trabalha sábado e domingo. Já que o seu Mateus fala, limite É, das forças? O seu limite. Mateus fala? Mateus fala. Além do limite Livros das forças. Espíritos está lá. Qual o limite do trabalho? Limite das forças. Mateus Fraga diz que os homens e mulheres que deixaram o nome deles na página da história
trabalharam muito além do limite das forças. Quem trabalha no limite das forças não está fazendo mais do que a obrigação. Pensa nisso. Madre Teresa de Calcutá, Agnes Concha, se eu desse um espirro perto dela, voava Madre para um lado e Teresa para o outro. Irmã Dulce com 1/3 de um pulmão. Mahatma Gandhi, o meu pijama listado quando adolescente tinha meia lista, o dele tinha um fio. Magrinho, pequenininho, franzino. Como é que faz? E vai Jerônimo por aí Mendonça, afora. E vai como por aí afora. trabalhou. Então, nós temos que pensar. Agora, Muita gente. deixar o nome nas páginas da história. Sim. São Francisco de Assis teve lepra, é, ficou cego com o tracoma do deserto que ele pegou quando foi para o Egito, a claridade. Não tinha óculos escuros naquela época. O que é que nós vamos fazer? Não tinha colírio. Como é que faz? Nós temos que pensar nisso. O planeta Terra é para provarmos, não é a Deus, não, a nós mesmos, Nossa. que nós já não somos mais bronze, já somos ferro. Que já não somos mais ferro, já somos aço. Já não somos mais aço, já somos titânio. A nossa forja é o planeta Terra. No trabalho, não é o trabalho para sobreviver financeiramente, não, só não. É, acima de tudo, o trabalho para moldar-me na lei de simplesmente amor a mim mesmo, para amar ao próximo. E amando a mim e ao próximo, aprender a amar a Deus. Ninguém está pedindo para Verônica virar Santa Clara nessa encarnação. Ninguém está pedindo para o Falcone virar Santo Agostinho de Hipona nessa encarnação. Nós não estamos competindo com eles, nem eu com a Verônica, nem com a Mirinha, nem com você, nem com ninguém. A evolução é individual. O trabalho em grupo facilita. Uhum. O trabalho em grupo facilita. Uma abelha, durante toda a vida, produz, se a florada for boa, 1 colher média de mel. Mas porque ela tem a proteção da colmeia, o calor das abelhas, a proteção das guerreiras, de toda a estrutura. Se ela vivesse sozinha, morreria de frio e sem condições. Deu para entender? O trabalho é individual. O bem que o seu marido faz, Verônica, vai gerar bem para ele. O bem que você faz vai gerar bem para você. O bem que vocês fazem em conjunto vai gerar bem para os dois. Então, como família, você, sua esposa, seu filho, sua filha, não sei quem, seu neto, sua neta, sua irmã, formam um conglomerado. Sozinhos somos mais frágeis. Vamos em frente. Pode continuar. A necessidade de manter-se a consciência ilibada, quer dizer, a consciência livre, né, de compromissos perversos e anestesiantes, torna-se um dever para todos. Olha isso aí, todos. Desde o período em que se encontram no envoltório físico, gerando um automatismo feliz para o seu despertar após o decesso tumular. O que vai ser de mim quando chegar no mundo espiritual? Como é que eu vou despertar? Ué, o que eu tenho feito? É só a gente se questionar. O que Lê temos de feito novo as como, duas primeiras né? linhas. A necessidade de manter-se a consciência ilibada de compromissos perversos e anestesiantes. Pausa. O que Mateus Fraga diz? Não existe evolução sem higiene. Não responde, Verônica. Quantos banhos você toma por semana? Não responde, internauta. Quantas vezes você escova os dentes por semana? Quantas vezes você penteia o cabelo? Se o corpo, que é perecível, precisa de higiene, agora a alma eu vou cair aonde? Na bandalheira? Posso. Devo. Amanhã não vai, como diz o outro, não vai chorar sobre o leite derramado, não vai? A minha avó cantava uma música, eu tocava ela. Hoje eu não posso tocar, não, porque não vão falar que eu estou ficando velho. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Você lembra disso, Verônica?
Lembro. Você vai, a hora que você acordar no além, Falcone, você vai encostar a sua cabecinha no cabelo, no ombro de quem? Da sua consciência, querido. Não adianta, não. Nossa, mas Deus podia ser melhor, né? Ele podia ser mais bonzinho, né? É porque ele é bom que você está aqui, Falcone. Voltando de novo para a sala de aula para criar juízo, para melhorar seu currículo. Quantas vezes forem necessárias. Necessárias. Aí está a bondade dele, infinita. E sem. Continua aí para a gente, finaliza aí. Nesse caso, mesmo algumas questões que surjam e não estejam ainda solucionadas, ao invés de gerarem desconforto moral e aflição, faculta uma programação para o futuro, na qual serão retificados os equívocos, delineados novos cometimentos felizes, reabilitando-se em definitivo. Ô, Verônica, eu estou aqui com as suas notas. E eu estou vendo que nesse primeiro semestre você está com nota, você tem 8 matérias nesse período. Você está com notas boas em tudo, menos geografia e história. Então, nós vamos ter que fazer um reforço no segundo semestre para você melhorar. As notas que você já está boa, vamos continuar com elas boas. Mas está aqui, ó. Geografia e história, seu currículo está baixo. Então, você vai reencarnar para consertar aquilo que você desperdiçou. Você vai reencarnar para aprender a valorizar mais a importância de geografia. Ah, mas eu não gosto de geografia, Deus. Eu não gosto de história, papai do céu. Ah, então tá, você é meu filhinho querido, minha filhinha querida, eu vou te dar aqui um 10. Isso é a escolinha do professor Raimundo, gente. Eu chamo de professor Existe. Raimundo, porque embora não tivesse nenhum palavrão, mas por debaixo dos panos era só bobagem. Era só bobagem. E o salário, ó, como ele ainda dizia. Então, nós temos que. É muito engraçado, a gente rir. Foi uma época de ouro daqueles artistas, daqueles personagens. Tá? Mas não adianta nós darmos uma de Rolando Lero, chegar no mundo espiritual e falar assim: captei a vossa mensagem, amado mestre. Eles, ótimo, volta para a Terra. Vai terminar o que você não. Vai recomeçar aquilo que você não acabou de fazer. Muito bem, Rolando Falcone. Captou a minha mensagem? Captei. Volta para a Terra, sala de aula. Vai melhorar a sua nota em História e Geografia. Nós estamos rindo, gente, porque Espiritismo é alegria. Entra aí e digita Armando Falcone, Evangelho e Música. Palestra proferida dia 23? Não. 23. 23 de quê? Deixa eu conferir aqui. Espera aí. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui. Tchan, tchararam, tchan, tchan, tchan. Peraí. É fácil. Eu conferir aqui. Dia 23. 23 de outubro. Anota aí. Procura. 23 de outubro, Armando Falcone, Evangelho e Música. Eu levei a clarineta na FEAC, gente. Toquei 18 músicas. Toquei desde Ave Maria de Schubert. Toquei Lago dos Cisnes. Toquei Mozart. Mas também toquei Se essa rua fosse minha. Alice pegou a flautinha, tocou um pedaço da Nona Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria. Si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, lá. Sentou do meu lado. E como toda hora eu falava um pedaço do Evangelho, eu começava a falar assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos a ela, e sobrecarregados, porque vosso é o poder e a glória para sempre, não sei o quê. Eu parava a olhar e o povo batia a palma para ela. Ó, sois o sal da terra, porque a comida sem sal, não sei. Falei, gente, me tomar uma palavra, me corrigiu umas 2 vezes. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que pensar nisso. Brincar de reencarnação, brincar de espiritismo não é. Então, eu pisei na bola.
chutei o pau da barraca, falei o que não devia, matei quem não devia, se é que eu devia de matar alguém, fumei o que não devia, bebi o que não devia, omiti o que devia ter feito. Ok, volta, querido. Papai do céu está te dando uma nova oportunidade. Vivendo-se aberto ao dever, ao amor, à verdade, nada consegue perturbar os valores éticos, antes facultando despertar feliz, sem conflito nem agonia. É simples. Quer despertar bem? Vive bem, Falcone. Quer despertar bem, Verônica? Viva bem. Seja a melhor esposa que você pode ser, a melhor vizinha que você pode ser, a melhor professora, a melhor mãe. Compete com você mesmo. E aí vai melhorando. Vai melhorando. A gente brinca, mas estão brincando com coisa séria e brincando respeitosamente, porque é a sua história, é a minha história, é a história de nós dois aqui, ó. Se você não concorda, pode colocar aí, Falcone, você desculpa, mas você está brincando com coisa séria, eu não concordo com isso. Na palestra do dia 23, toquei Carinhoso, toquei Peixe Vivo, que era a música preferida do presidente Juscelino Kubitschek. Toquei Carinhoso e terminei tocando Cidade Maravilhosa dentro de um centro espírita. E o povo cantando. Espiritismo é alegria, espiritismo é transformação moral. Agora, se eu estivesse tocando lá essas músicas que o povo adora, da sofrência, né? Entre tapas e beijos e outras cositas mais que eu não posso nem falar aqui, aí sim, toquei a música de Dolores Duran, para mim, uma das músicas mais belas que eu conheço. E contei a história. Quer saber como é que ela escreveu isso? Por que que ela escreveu essa música? Assiste a palestra. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Como é que faz? Ela chorando. O marido dela havia desencarnado. O amor da vida dela havia desencarnado. Então vamos aproveitar enquanto estamos juntos. Ame mais, goste mais, perdoe mais, brinca ecologicamente mais, estuda mais, ame-se mais, seja mais cristão se você é cristão, seja mais budista se você é budista, seja mais shintoísta se você é shintoísta. Seja melhor. Seja hoje melhor do que foi ontem, para ser amanhã melhor do que você está hoje. Faça o CARE enquanto está encarnado, para você despertar a consciência para o além-túmulo, vivendo aqui e agora. Lembrou de colocar sua água para fluidificar? A minha está aqui, ó. A minha também está aqui. A sua daí? Ah, É um culto do Evangelho no lar. É um curso de adaptação às realidades espirituais. Abençoada doutrina espírita. Fala mais alguma coisa, Verônica. Se você não falar, minha filha, se você não tomar a palavra, eu vou falando. A educação aqui é 0,001. não, foi bom puxão de orelha do Filomeno hoje para a gente poder, se estamos ainda na sonolência dos sentidos, que a gente desperte já, para não deixar para amanhã, não. Para que a gente acorde no mundo espiritual numa situação bem melhor do que essa que ele começou a descrever no capítulo daquele espírito que comunicou na reunião. E a gente presencia muito isso na Ruim reunião. não vai adiantar. Não. Ó, E é uma realidade que a gente está diante dela nas reuniões mediúnicas. Um número muito grande de espíritos que chegam lá sem essa preparação, sem uma noção do que está acontecendo, e o grau de perturbação é muito grande, a dor, o sofrimento é muito grande. Então, vale a pena a gente começar a despertar agora para chegar no mundo espiritual de uma maneira mais suave, menos sofrida, né? vamos trabalhar. E aí, na próxima semana, ele vai falar sobre a sintonia espiritual, aí vai dar mais dica para a gente para poder despertar essa consciência melhor. Quero a minha mãe. Eu quero mamar. Quero mamar. Não adianta não mamar só na próxima encarnação, se a mãe topar.
Amamentar. Tem isso também, né? Aceitar como filho. Vamos trabalhar. Suas palavras finais, Verônica. Ah, não, as palavras finais minhas. É, Depois das suas e a prece ao contrário. é. Querido internauta, desculpe aí se os nossos comentários possam parecer de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, para ver se a gente acorda, desperta e aproveita essa encarnação, porque nas outras nós poderíamos ter dito assim: eu não sabia, agora nós sabemos. A doutrina espírita é o consolador prometido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Estudar pelo menos 30 minutos Allan Kardec para avançarmos nessa escola abençoada da doutrina espírita. O Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Vamos avançar. Muito obrigado pela companhia. Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a tudo e a todos. Seja mais frequente na instituição que você trabalha, seja FEAC ou onde for a instituição, na sua cidade, no seu país, brilhe a sua luz. Seja semeador de estrelas. A palavra com você, Verônica. Agradecemos aí a companhia dos internautas. Contamos com vocês na próxima semana para que a gente possa dar continuidade a esses estudos tão importantes e essas reflexões que vai fazer muita diferença na nossa vida. Então, Consoladora é realmente a doutrina espírita que nos dá essa oportunidade de refletir, de pensar e principalmente de nos melhorarmos a cada dia. Vamos então fazer a nossa prece. Querido Jesus, com o coração repleto de alegria, agradecemos por mais esta noite, por esta oportunidade bendita do encontro com Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito que dedicou do seu tempo para nos trazer informações tão importantes, com o objetivo de nos sinalizar para uma existência mais produtiva e, consequentemente, um melhor retorno para a pátria espiritual, levando na nossa bagagem maiores virtudes e um número menor de vícios. Rogamos a Maria Santíssima que continue a nos embalar em um abraço fraternal, amoroso e carinhoso de mãe. A todos os espíritos encarnados e desencarnados que perambulam por este orbe. Estamos tão necessitados de amor e de paz, e que possamos fazer a nossa parte, para que possamos enviar para a psicosfera pensamentos produtivos, positivos, benéficos, de amorosidade. Trocarmos as reclamações por palavras de gratidão por tudo que temos recebido. E com isso, vamos nos sentir muito mais amparados do que já somos por essa espiritualidade amiga. Agradecendo mais uma vez por todas as bênçãos que temos recebido e rogando a esse Deus de amor e bondade que continue a nos amparar. Que assim seja. Encerramos assim, então, o nosso encontro de número 146, recomendando que você releia o capítulo e leia pelo menos 2, 3 vezes o capítulo da semana que vem. Pela companhia, muito obrigado. Lembrando Mateus Fraga, chumbo trocado dói, oração trocada constrói. Construamos. Hasta la vista.